Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Peixes. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, pesada, triste ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. Caso você queira informações sobre leituras particulares, elas estão aqui embaixo na descrição. Caso você queira apoiar o canal, aqui embaixo tem os botões Seja Membro e Valeu. Se você quiser, você também pode deixar um comentário, um like, hypar e se inscrever no canal. O 7 de paus, o diabo, a lua, o as de copas. Esse tem sido um momento muito difícil para vocês, para as pessoas que se identificarem com essa leitura. Tem sido um momento de muita luta. Luta é por algo que vocês trazem no coração. Eu sinto aqui que é uma luta por um amor, tá? Só que existe algo muito existe uma luta contra o mal mesmo, sabe? Existe uma luta contra o mal. Existe algo muito sombrio que está entre você e esse amor. Essa carta do diabo, né? Deixa eu tentar tampar aqui. Essa carta do diabo, ela mostra esses dois personagens, né? Esse casal aprisionados ao trono do diabo que está entre eles, né? Então, aqui, nesse contexto, essa carta do diabo, ela tem um significado bem literal. E ela fala que entre vocês, eu não sinto assim, entre vocês esse sentimento, ele é um sentimento muito importante. Ele é muito verdadeiro, ele é muito bom. E eu não sinto essa carta do diabo, tá? Como se fosse uma intervenção de uma persona, né? Ou de uma pessoa maligna entre vocês. O que eu sinto aqui, o mal, ele depende muito da gente para ele se manifestar na nossa vida. Ele depende muito de nos convencer da dominação que ele exerce sobre nós. Então, existe uma luta que ela parte de vocês mesmos, né? Sobre as coisas que
que aprisionam vocês, que assustam vocês, que as coisas que trazem sentimentos ruins em vocês. Então, ainda que seja... No fim das contas, a luta contra o mal, ela é sempre, em alguma perspectiva, uma luta pessoal, sabe? Uma luta dentro de si mesmo. Mas é uma luta, né? Existe essa luta. Essa carta do 7 de paus, ela me fala que vocês estão nessa luta. Só que ela traz aqui uma sensação de que vocês foram preparados para essa luta. E principalmente essa sensação de que, por mais difícil que esse momento seja, e está sendo difícil, vocês, de alguma maneira, vocês sabem o que estão fazendo. De alguma maneira vocês sabem, ou então de alguma maneira vocês sabem quem vocês são, sabe? Essa consciência de si mesmo, ela faz de vocês muito fortes para lidar com esse momento. E eu não estou tentando romantizar a ideia de força, eu sei que vocês não queriam estar vivendo esse momento. Essa força não é uma força no sentido que a gente consegue fazer uma analogia com o físico, sabe? Com a força física, ou mesmo com a força como resistência. É uma força que ela vem como fruto dessa sabedoria, dessa consciência, sabe? Vocês sabem vocês sabem como fazer com que esses ataques eles não tenham efeito. E muitas vezes esses ataques eles podem vir da própria pessoa que você ama. Que estando nesse momento de dificuldade, nesse momento de lidar com o seu lado sombrio, de lidar com o mal que tenta habitar dentro de cada um de nós, talvez esteja aí fazendo coisas, né, ou agindo de uma maneira com você que não queria agir. Você está numa posição em que, sabe, a vitória ela é sua. Essas coisas aqui, elas não conseguem te vencer. Elas estão todas abaixo de você, sabe? Elas não conseguem te vencer, elas não conseguem te alcançar, elas não vão. Mas elas estão aí. E lidar com elas nunca é bom, né? Vocês estão lutando essa luta por esse amor, por esse sentimento, porque vocês sabem de uma verdade mais profunda. Vocês sabem de uma verdade que ela é maior do que as atitudes, do que os atos, do que as ideias, do que aquilo que foi falado. E é isso que te sustenta. Você sabe de algo que talvez essa pessoa não saiba. Você sabe de algo mais profundo, mais espiritual. Você sabe de algo... Você tem uma sabedoria maior do que a dessa pessoa. Você sabe de algo que essa pessoa não sabe. E isso te fortalece. Isso te traz consciência. E eu sinto que para alguns de vocês esse momento, ele é um momento... novamente, eu sei que é difícil. É um momento difícil. Mas ele é um momento que ele demonstra algumas coisas. E uma das coisas que eu sinto aqui que ele demonstra é o quanto vocês estão evoluídos. Que em outro momento, em outra circunstância, vocês lidariam com isso de uma forma completamente diferente. Talvez com muito sofrimento, talvez desistindo de tudo, talvez criando um conflito maior do que esse que já existe aqui, mas não. Vocês estão conscientes, sábios, então
E isso, às vezes, é desafiador pra gente, sabe? Porque, às vezes, a única coisa que a gente quer é chorar tudo que a gente tem que chorar, é gritar, ou sofrer, ou deitar na cama e não sair da cama e vivenciar aquela dor. Porque vivenciar a dor faz parte da maneira como a gente assimila ela. Faz parte desses lutos, né, que às vezes são grandes lutos, às vezes são por médios períodos, às vezes a gente vive esses micro lutos para cada um dos momentos que a gente vivencia, mas dessa vez não. Dessa vez vocês se levantaram e vocês falaram: eu não estou feliz, eu não estou bem, esse está sendo um momento ruim, mas eu sei que isso não tem poder sobre mim. Eu sei que isso não representa a verdade mais profunda que eu conheço e que eu sei que tem valor, que eu sei que tem amor e que tem significado. Então, isso não é isso que vai me derrubar, não mais. Não mais, porque eu sei. E eu sei que é difícil novamente, mas é importante. É importante. Vocês sabem de algo que é muito maior, né? E essa carta do As de Copas, ela fala da grande sorte sentimental e do mistério do amor. Essa palavra, o mistério do amor, é muito impactante aqui, porque muitas das coisas que vocês vivenciaram, em alguns momentos vocês olharam e falaram: não, isso não vai funcionar, mas vocês tinham acesso a um conhecimento maior. E esse conhecimento que às vezes parece não se encaixar, às vezes parece não ser aquilo que a gente espera que seja, mas vocês conheceram esse mistério do amor. E novamente, isso não é fácil, mesmo que a gente saiba das coisas, não é fácil lidar com algo que é tão misterioso que às vezes só a gente sabe, só a gente entende, ter que lidar com o peso disso tudo. Porém, nesse momento da sua evolução espiritual, me veio muito essa sensação de que esse peso, ele é muito... ele não tem poder sobre você. A consciência, a sabedoria de vocês é tanta que mesmo diante desse peso, ele não consegue vir sobre as suas costas. O mistério do amor está aqui. Algo vai transbordar. Algo vai ser... um grande sentimento vai ser revelado pela espiritualidade. Vamos ver se aparece mais coisas aqui para identificar para quem é essa leitura. 9 de paus, 3 de ouros, a morte, 3 de paus. Esse 9 de paus, ele me fala aqui desse coração corajoso de vocês, sabe? Nesse contexto, tá? Ela me traz a sensação de que vocês estão cansados, mas é como se vocês tivessem chego a um momento dessa luta em que vocês pararam e pensaram assim: olha, não é assim que eu vou conseguir. Não é me opondo contra esses medos, contra esse cansaço, que eu vou conseguir. Por pior que as coisas estejam, né? Por maior que seja a tempestade lá fora, eu vou parar, eu vou pensar, eu vou sentir, e isso vai me mostrar um caminho. Eu sinto até uma coisa meditativa aqui, sabe?
É como se no meio do caos, desse esforço todo, desse cansaço todo, prestes a chegar no limite de vocês, vocês estivessem parando agora e falando: não, eu não vou aceitar essa dor, eu não vou aceitar as coisas dessa maneira, eu já vivi dessa maneira, eu já segui esse caminho, eu já sei onde ele vai dar e não é nesse lugar que eu quero chegar. Eu vou parar, eu vou meditar no sentido de refletir, sabe? No sentido de buscar a consciência. E eu vou ver um caminho melhor, um caminho maior. E fazendo isso, vocês viram ou estão vendo o caminho do 3 de ouros. E o caminho do 3 de ouros, ele fala aqui sobre ser companheiro, sobre ser... sobre estar num nível mais elevado. E ele está aqui junto com essa carta do diabo. Eu sinto que a consciência que você teve ou está tendo, talvez até através dessa leitura, é que você deve ser companheiro, companheira, estar ali do lado mesmo nesse momento tão difícil, porque estar do lado dessa pessoa exatamente nesse momento tão maligno da jornada dela, tão sombrio, é o que demonstra para essa pessoa uma coisa única em você, que você não vai aceitar ser ferida por essa maldade, que você tem a sabedoria para não ser ferida por essa maldade. Eu estou falando com essas pessoas, tá? Se você não sente isso, se você sente que esse momento, que essas feridas, que essa maldade, se é na sua situação, esse momento, essas feridas, essa maldade, ela te machuca, te afeta, ela te destrói, essa leitura não é para você, tá? Outras serão para você. Ou talvez veja nas anteriores e tenha um. Eu não tô falando aqui de você romantizar um sofrimento que é quase insuportável, sabe? Não, eu tô sofrendo muito, isso tá me destruindo, mas eu vou ficar aqui porque logo uma coisa... Não é isso. Tá? Eu estou falando aqui com pessoas que um dia, né, que sabem que se isso tivesse acontecido em outro momento da sua vida, um momento anterior, talvez você estivesse nessa energia de sofrer muito. Mas dessa vez aconteceu algo e esse sofrimento não veio. E isso até te surpreendeu, porque você olhou e falou assim, mas poxa vida, não era para eu estar agora vivendo aquele mesmo sofrimento de sempre, de antes? Não. Porque você tem uma sabedoria hoje que te coloca em um outro contexto. E essa sabedoria, ela te permite ver o que essa situação realmente é. Essa sabedoria te permite entender esse momento maligno dessa pessoa. Te permite entender que essa pessoa não queria fazer isso com você. E novamente eu repito, se você não se identifica com às vezes, eu vou até ser sincero aqui, eu não ligo, tá? Das coisas que vocês deixam nos comentários, ou das coisas que vocês desabafam nos comentários. Eu acredito, na verdade, que eles são até para isso, que vocês podem fazer isso, tá? Mesmo às vezes quando vocês colocam ali uma crítica, uma coisa contra a leitura ou até contra mim, eu compreendo. Eu acho que essa leitura, acho que até está muito encaixado com essa leitura, porque essas coisas elas não me afetam, tá? Então eu deixo ali porque eu compreendo que às vezes, até para quem está passando por um momento maligno da sua jornada,
é a única rota de escape, né, que a pessoa tem para falar sobre o que está sentindo, e é importante. Às vezes a gente precisa desse momento de gritar, de expressar a nossa raiva, a nossa indignação, a nossa tristeza, os nossos questionamentos, tá? E às vezes, só que às vezes, algumas pessoas postam assim nos comentários uma espécie de resposta à leitura, dizendo assim, não, você tá doido, eu ficar sofrendo por uma pessoa que não me valoriza, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cuidado, porque sempre que eu começo a leitura, eu falo para vocês, olha, essa leitura tem o objetivo de ser amor, paz, luz, direcionamento. Se você se sentir pesado, mal com essa leitura, ignora, abandona. Então, se a única coisa que essa leitura desperta em você é esse sentimento, então ela não é para você, sabe? E então não leve uma energia pesada para dentro de si por conta dessa leitura, entende? Lembre daquilo que tem lá no começo. Às vezes as pessoas falam assim, olha, encaixe a leitura para você, adapte a leitura para você. Das minhas leituras, eu recomendo que vocês tenham muito cuidado ao fazer isso. Não fiquem tentando pegar uma leitura que diz um monte de coisas que não fazem sentido, pegar apenas aquelas que parecem umas poucas que fazem sentido e tentar forçar todas as outras a entrar na sua situação. Nas minhas leituras isso não funciona, então não faça isso, porque vocês podem acabar aí interpretando mal as coisas e levando para dentro de você dores que vocês não precisam carregar. Se não se encaixa, espera até chegar uma que vai fazer sentido para você, que você vai entender, olha, fala de mim, fala da minha situação e me traz clareza, tá? Porque às vezes a leitura também parece que fala da nossa situação, mas mais nos confunde do que nos esclarece. Então às vezes não é, né? Porque tem pessoas que vivem situações que, apesar de serem muito semelhantes em alguns aspectos, são muito diferentes em outros. Então cuidado, tá? Me veio de falar isso para que vocês... Porque é uma leitura pesada, sabe? É uma leitura boa, mas o momento é difícil. E eu acho que ela vem aqui muito mais com essa função de consolidar essa ideia de sabedoria, essa ideia de caminho, porque as pessoas para quem são essa leitura, vocês chegaram nesse resultado, sabe, do 3 de copas. Vocês têm uma consciência superior das coisas. E é por isso que hoje vocês conseguem ser essa pessoa que vocês estão sendo para esse amor. Porque porque essas coisas não abalam mais vocês. Não da forma como antes. Existe uma superioridade espiritual aqui. Não uma superioridade de um sentido negativo, tá? Uma superioridade no sentido de caminho trilhado, lugar alcançado. Mas essa carta do 3 de ouros, ela também me fala sobre que esse momento ele é um momento de profunda instrução espiritual. Você, estando do lado dessa pessoa, nesse momento de tanta dificuldade, você não está aqui apenas para ficar ali enquanto tudo que de ruim acontece. Você está ajudando essa pessoa, sendo essa companheira, esse companheiro, essa pessoa sábia. Você está ajudando essa pessoa a chegar em um lugar espiritual onde vocês vão aprender algo novo sobre a vida, onde vocês vão aprender como lidar com essa força sombria na vida. É como se você estivesse pegando essa pessoa pela mão e falando assim, olha, vem aqui, que eu vou te levar para um lugar onde a gente pode aprender a como resolver isso.
quando na verdade essa pessoa, ela esperaria que você simplesmente abandonasse ela. Então, você não vai fazer isso sozinho. Você não vai fazer isso sozinha. O seu papel aqui não é virar saco de pancada de ninguém. É você dar para esse seu amor o amparo. A gente não fala lá nos votos de casamento, né? Na alegria e na doença, na saúde e na doença. É o momento da doença espiritual. Mas hoje você se sente forte o suficiente para pegar essa pessoa pela mão e falar, eu vou te levar para o médico. E o médico aqui é a espiritualidade, que vai mostrar caminhos de cura e aprendizado para vocês. Existe aqui uma transformação que ela está diretamente relacionada com essa coisa profunda e superior que você sabe. Algo chegou ao limite, né? Algo vai ser encerrado, algo vai morrer para que aquilo que é bom renasça, né? E esse morrer, né? Ele fala dessa maneira como essa pessoa lidava com as coisas no passado. Então sabe, eu sinto aqui que chegou um limite inegociável, sabe? Um limite inegociável. Não dá mais, precisa haver uma libertação desse mal. Não dá mais para viver dessa forma como essa pessoa está vivendo. Não dá mais para viver dessa maneira, sempre nessa raiva, sempre nessa coisa sombria, sempre nesse ódio, sempre nessa tristeza, sempre nesses fracassos, sempre se sentindo sem saída, se sentindo que, sabe, sempre nesse ciclo. Então, esse amparo que você vai dar para esse seu amor, ele tem um motivo muito importante, que é deixar definitivamente essas sombras, esse mal para trás. Esse mal, ele tem que morrer na vida dessa pessoa. E você é a pessoa que vai estar do lado, é a pessoa que está do lado desse seu amor, nesse momento tão difícil de morte e renascimento. Mas vocês vão chegar lá. Vocês vão chegar lá. Vocês vão sentir essa sensação boa de que vocês trilharam uma jornada juntos, de que foi difícil, foi muito difícil, mas vocês chegaram. Juntos, vocês trilharam os caminhos misteriosos do amor e chegaram. Como diria John Nash, né, somente nas misteriosas equações do amor é que alguma lógica pode ser encontrada. Vamos lá. Rei de paus. Fundo do maço. Aqui no fundo do maço, 4 de paus. Cavaleiro de paus. Os amantes. Quatro de copas.
Princesa de Ouros. Essa carta do 4 de paus, com essa carta do Rei de paus, ela me traz uma mensagem muito importante aqui, né? Vai passar. Confie naquilo que você está fazendo. Confie no valor, né? E na bondade daquilo que você está fazendo. Que eu sinto aqui que você é uma pessoa muito bondosa, você quer o bem de todos, você faz as coisas com muita justiça, né? Você faz as coisas, a sua luz, você ilumina tudo que está ao seu redor, né? Você não faz nada passando por cima dos outros ou qualquer coisa do tipo, e você... Eu tô falando aqui com as pessoas que realmente, né, se identificam, agem assim, tá? Então sejam responsáveis no sentido de reconhecer as próprias atitudes de vocês, né? Isso é responsabilidade nossa. Mas eu tô falando aqui com pessoas que vocês são um exemplo desse amor de vocês. Vocês são um exemplo de conduta, um exemplo de resiliência, um exemplo de consciência, um exemplo de sabedoria, um exemplo de maturidade. E tudo isso, essa maturidade, essa resiliência, essa sabedoria, ela faz com que vocês façam o bem para o próximo e vocês não... Isso não subtrai nada de vocês, sabe? Tem gente que sempre que faz o bem para o próximo, às vezes, né, lida com as dificuldades, né, de fazer o bem ao próximo, e aí constrói discursos do tipo, eu já fiz, eu já fui bom para os outros, e só me dei mal, e isso, e aquilo, isso não leva a nada, eu vou cuidar de mim, e não sei o que, não sei o que. Você é aquela pessoa que você olha para esses discursos e você pensa, ok, tudo bem. Esses discursos, eles não... Você tem uma maturidade que você faz o bem para o outro de uma forma justa. Você não se deixa prejudicar. E você tem a consciência de que o outro, quando o outro precisa de ajuda, ele não vai ter condições de ser bom para você. Precisa de ajuda, sabe? Não tem como você cuidar de um doente e esperar que ele também cuide de você no momento em que ele está doente. Entende? Ele está doente. Ele só pode ser cuidado, ele não pode cuidar. E depois que ele se recuperar, ele pode ou não querer cuidar de você se você precisar um dia. Mas você não faz isso apenas pela possibilidade dele retribuir ou não. Você faz isso porque faz parte do seu caráter. Você faz isso porque manifestar a sua essência para você é uma retribuição espiritual que consolida, que edifica quem você é. E ser quem você é, para você é muito mais importante do que ser validado. Confie no que você está fazendo, porque isso vai te trazer paz. Isso vai te trazer paz, a alegria. Você e essa pessoa vão encontrar esse lugar de paz. Esse lugar para viver em paz. Seja firme nessa sua ação, nessa sua atitude de luta. Confia nisso que você está fazendo, porque
Essa carta dos amantes, sobre a carta do diabo e o 3 de ouros, ela me fala que esse amor, ele é muito maior do que essas dificuldades, ele é muito maior do que essa maldade. E ele vai vencer. Esse grande amor, esse amor único, esse amor de almas, ele vai vencer toda essa indiferença, tristeza e por vezes até com esse ar de rejeição que essa pessoa manifesta nesse momento de tanta dificuldade, que na verdade é só uma maneira dessa pessoa se afundar, tentar se afundar ainda mais nesse sofrimento. E isso vai se transformar numa proposta, numa ação, numa fala. Eu sinto aqui até num pedido de desculpas, num entendimento superior dessas histórias, de tudo isso. Isso daqui é essa pessoa, ela vai trazer essa proposta de amor. Eu não sei como vai ser essa jornada, mas é muito forte de que as pessoas que se identificaram com essa leitura são as pessoas que estão prontas para vivenciar isso. Força, coragem e principalmente confiem em quem vocês são e no bem que vocês fazem. Essa leitura é muito específica, é difícil, não tentem adaptar, tá? Se for para vocês se não for, virá outra. Fiquem bem e até mais.